Hoje, a igreja celebra a oitava de Páscoa. Ainda é como se fosse o primeiro dia da Páscoa de Jesus. A alegria é tão grande que a igreja não se contenta em celebrar a Páscoa simplesmente em um dia. E estende essa festa por 8 dias. Estende a comemoração da ressurreição por longos 8 dias. Só que vejam bem, hoje nós temos aqui 2 aspectos que devem ser ressaltados na liturgia de hoje. Primeiro, o preceito dominical e depois a instituição do sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. Essas 2 situações, esses 2 aspectos da nossa fé, são manifestados no encontro de Jesus com os apóstolos. Vejam que João, que relata o texto hoje, o João que redige o evangelho hoje, ele nos diz que no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Olhem que a igreja estava reunida antes da ressurreição do Senhor, antes do seu aparecimento. A reunião dominical surge com a igreja. É tão próprio de ser católico, é tão próprio do ser católico o ir à igreja no domingo. Por quê? Porque foi na situação igual a essa que nós estamos aqui, os cristãos reunidos, que o Senhor apareceu. E por incrível que pareça, o Senhor só aparece aos domingos. Padre, era comum o homem rezar no domingo? Não. Por que não era comum? Porque o judeu, ele guardava o sábado, ele vivia o Shabat, o dia do descanso. Ele guardava o sábado. Os judeus rezavam no sábado. O dia sagrado para o judeu era o sábado. Ou melhor, é o sábado até hoje. Só que vejam bem, os cristãos se reuniam no domingo, o primeiro dia da semana, estavam ali reunidos, e o Senhor apareceu a eles no domingo. Eu não sei se vocês sabem, mas é um dado de conhecimento geral, que esse termo domingo para o primeiro dia da semana é um termo cunhado pelos cristãos, é um termo próprio dos católicos, e só usam essa designação os países católicos, só e unicamente, de língua portuguesa. Impressionante. Os outros países guardam o dia da semana com os astros, Marte, Vênus, Miércoles e por aí vai, Sol. Quando a gente compra cadernos, que são cadernos que ficaram no Brasil, mas foram feitos para exportação, que tem lá na primeira página um quadriculado para o estudante organizar as suas matérias, as suas disciplinas, sempre a gente vê lá o nome dos dias, com o nome dos países, com o nome dos astros. Mas os países de língua portuguesa, fiéis à orientação da Santa Sé, trocam os dias da semana, trocam o nome. É por isso que para nós hoje é domingo. Domingo que vem de Dominus, ou seja, Dominus é Senhor. Domingo é dia de Dominus, é dia do Senhor. Derivado de Dominus, o dia do Senhor.
Aí vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O que é isso, padre? Quem reza a liturgia das horas consegue compreender que amanhã é o segundo dia de reza, hoje é o primeiro. Amanhã é um dia ferial, ou seja, é um dia comum. É por isso que até hoje os nomes dos dias são assim. Por quê? Porque os cristãos cristianizam tudo, inclusive o nome do tempo, o nome dos dias. E vejam que é interessante, por quê? Porque eles se reuniam no primeiro dia da semana. O que a gente faz aqui? Vejam como é próprio do católico se reunir no domingo. Dia de Deus, dia do Senhor, dia que pertence a Ele. Se vocês continuam o texto e escutaram aqui, vão ver que depois João vai mais uma vez frisar o domingo. 8 dias depois, eles estavam reunidos de novo, ou seja, de domingo em domingo, os cristãos se reuniam. Mas se reuniam para quê? Para fazer o que nós fazemos. Olhem a primeira leitura daí, que está no folheto, acompanhem comigo. Essa primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. É uma leitura que nós iremos ler de uma forma corrida ao longo dos 50 dias até o final do mês de maio. Todas as primeiras leituras das missas serão do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja nascendo. Olhem aí o que é que o autor sagrado diz. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Vejam, a igreja de Cristo, ela nasce católica, ela não muda, ela faz o que nós fazemos. Os cristãos eram perseverantes em ouvir o quê? Os ensinamentos dos apóstolos. Eu não sou apóstolo, mas sou colaborador de um apóstolo, Dom Roberto, que é sucessor direto deles, escolhido pela igreja para pastorear, para nos conduzir para o céu. Então, aquilo que eu prego, aquilo que eu celebro, eu tomo parte no ministério episcopal do meu bispo, que faz com que a igreja seja católica. É por isso que quando o bispo está presente, quem preside a comunidade é ele. Ele preside a comunidade e o padre fica de lado como seu colaborador. Eu tive a graça, quando fiz 10 anos de padre, que o meu bispo me deu a presidência da missa e foi assistir a missa que eu celebrei. Foi um presente, porque não é comum. Quem preside é o bispo. Por quê? Porque nós devemos ser instruídos por ele, pelos apóstolos. E a igreja é assim desde o início. Os cristãos eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Eram perseverantes na comunhão fraterna. O que é isso? Os cristãos se respeitavam, se zelavam, se amavam, se cuidavam. É uma pena que muitas vezes nós sentamos no banco das igrejas e temos algo contra alguém e não tratamos o outro como irmão, e não tratamos o outro com decoro, com dignidade, com zelo, com respeito, e muitas vezes destruímos o próprio irmão que caminha com a gente na fila da comunhão. Por quê? Porque não estamos vivendo essa bendita comunhão fraterna, característica do povo de Deus, característica do povo de Cristo, característica dos novos cristãos, batizados e chamados à eternidade em Deus. Eles eram perseverantes
em ouvir a pregação dos apóstolos, perseverantes na comunhão fraterna, perseverantes na fração do pão. Padre, o que é fração do pão? É o nome primitivo desse ato que nós celebramos, que conhecemos e chamamos de missa. O nome primitivo, o nome primeiro, era a fração do pão. Os cristãos celebravam a fração do pão. Nós celebramos a fração do pão. E até hoje a igreja fracciona o pão. Quando o sacerdote, ele vai fracionar o pão, vocês começam a rezar. Ei, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Vocês começam a rezar. E o sacerdote está quebrando a Eucaristia, fraccionando a Eucaristia. Esse gesto aqui, ele tem uma grande mística. Por quê? Porque esse gesto aqui sintetiza toda a vida de Cristo, que foi um quebrar-se totalmente pela salvação dos homens. É por isso que enquanto o sacerdote, ele fracciona a Eucaristia, vocês rezam o Cordeiro de Deus. É um dos momentos mais importantes da missa. Ele toma o pão, ele oferece o pão, ele quebra o pão, ele distribui o pão. Muitos não entendem, porque muitos aqui na nossa paróquia não entendiam, e como o rito da paz de Cristo é um rito facultativo, eu decidi, há alguns anos atrás, deixar a paz de Cristo de lado, para que vocês pudessem, com fé, aclamar o Cordeiro de Deus. Na vigília pascal agora, que nós celebrávamos há 8 dias atrás, eu fiz questão de mandar vocês se saudarem na paz de Cristo, para ver se já tinham aprendido. E por incrível que pareça, primeiro o povo se espantou, que perdeu o costume de dar paz. E depois, o cordeiro acabou, e ainda tinha colmado dando a paz ao vizinho. Não entendeu muita coisa ainda. Então vejam, quando nós somos chamados a dar a paz, a gente dá a paz àqueles que estão próximos, na frente, de um lado, do outro, vira e dá a paz atrás. Não é preciso sair da frente da igreja e subir lá no coro para dar a paz quem está cantando. Não, porque mais importante que esse gesto da paz para o irmão é a gente aclamar o Cordeiro, que se quebra todinho pela nossa salvação. Então vejam, os cristãos, eles eram perseverantes na fração do pão, ou seja, celebravam há 2000 anos atrás o que a gente celebra aqui. E eram assíduos na oração. Por isso que a igreja convida o povo a rezar. Por isso que eu pedi para se colocar os textos antes das missas começarem, para que quem chegasse antes um pouquinho pudesse rezar o texto, preparar o coração, preparar o espírito, ao invés de estar conversando, olhando a vida do outro, mas rezando em Deus, para perseverar na oração. Então vejam, meus irmãos, ir à igreja no domingo é algo sagrado para os cristãos. O domingo não foi uma imposição, mas o domingo nasceu concomitantemente com a igreja. A igreja, a assembleia, nasceu dominical. Impressionante. A Assembleia de Cristo, ela nasceu dominical. Desde sempre, os cristãos vão rezar no primeiro dia da semana e oferecer o sacrifício e fazer memória da ressurreição. E vejam que todas as vezes que ele se apresentou, ele sempre se apresentou aos domingos, glorioso, de pé, ressuscitado. Depois, nessa bendita aparição de Jesus, aparição santa, gloriosa, nosso Senhor
ele saúda os apóstolos com a saudação judaica, Shalom. O que quer dizer Shalom? Quer dizer, a paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. Ele saúda os apóstolos assim. Os apóstolos pulam de alegria por verem o Senhor. Ele está ali com o corpo glorioso. Muitos não reconhecem a glória de Deus. Ele mostra as mãos, ele mostra o lado, vejam, sou eu mesmo. E de novo ele diz, Shalom, sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Minha gente, essa perícope aqui do capítulo 20 do Evangelho de João é uma perícope que nós temos que estudar muito e compreendermos que o sacramento da penitência, ofertado ali no confessionário, é tão católico quanto a Eucaristia, quanto o batismo, quanto nos encontrarmos aos domingos. Vejam que aqui é um sacramento pós-ressurreição. Jesus quer que os seus ressuscitem também para a graça, deixando de viverem mortos para a graça de Deus, em uma vida de pecado. Vejam que aqui é um sacramento instituído por Jesus. Não é um sacramento de indícios bíblicos, como a gente vê, por exemplo, a unção na carta de Tiago, no capítulo 5, não. Aqui é um sacramento instituído direto por Jesus. Primeiro ato, recebam o Espírito Santo e sopra. Soprou sobre eles. O que isso quer dizer, padre? Qual é a simbologia disso aqui? Minha gente, se vocês pegam os primeiros capítulos da Sagrada Escritura, precisamente no capítulo de número 1, o primeiro capítulo da Sagrada Escritura, vocês vão ver que lá o Espírito Santo de Deus se apresenta como Ruá, ou seja, se apresenta como vento. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma cena muito bonita. Eu que sou praiano, nascido e criado na beira da praia, no litoral, sempre me fascinou ver aquele balanço das águas, e o limite das águas vai até aqui e volta. Sempre me fascinou a vida toda isso. Porque para mim existe uma mística escandalosa naquilo ali. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Esse Espírito que se apresenta assim, estranho. E vejam que das 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é a mais desconhecida. É a pessoa mais desconhecida porque sempre se revelou de um modo estranho no vento, no fogo, na água, como forma de pomba, sempre de uma forma estranha. Mas é o Espírito que dá a vida. E acontece o filioque da igreja, que procede do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho com o Pai nos envia o Espírito Santo, mas isso é conversa para daqui a 42 dias em Pentecostes. Mas vejam que aqui o Espírito Santo é ofertado por Jesus. Recebam o Espírito Santo. É a Igreja Católica que recebe o Espírito Santo de Deus. Aqui não existe protestantismo ainda. Não existe de modo algum divisão, dissidência, nada. É só um rebanho católico.
recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. É a igreja simbolizada ali no Colégio dos Apóstolos que recebe o Espírito Santo. Aqueles 10 apóstolos receberam ali o Espírito Santo. 10, porque Judas tinha se suicidado, Matias não tinha sido eleito ainda e Tomé não estava. Os 10 representam a igreja toda. Eles receberam o Espírito Santo para perdoar os pecados do povo. Só que, minha gente, veja bem, muitas pessoas perderam a fé na confissão. Muitas pessoas perderam a fé na confissão deixada por nosso Senhor. Vocês sabem que vocês não têm um pastor alucinado, nem estranho à fé, nem alheio ao mundo, não. Mas vocês têm um pastor que zela de um modo bem tranquilo pela nossa fé. Não é preciso todo mundo se confessar toda semana. De jeito nenhum. A igreja nos pede para nos confessarmos pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez ao ano. É o mínimo que a igreja nos orienta. Confessar-se pelo menos uma vez. Vejam, a confissão que deve ser levada a sério. Que pelo menos uma vez por ano nós temos que nos confessar. É o mínimo que a igreja nos exige. Tem gente que crê na Eucaristia de um modo piedoso, crê no batismo, crê na unção, crê em tudo, mas a confissão deixa de lado. A confissão é própria da Igreja Católica. E é claro que o demônio não quer que a gente se confesse, porque ele sabe que quem morre em pecado mortal imediatamente desce para os infernos, como diz o Catecismo da Igreja Católica. É por isso que é um sacramento tão desacreditado. Minha gente, quando vocês se apresentam diante do padre e se ajoelham para pedir ao sacerdote perdão, vocês precisam compreender com olhar de fé que não estão ali pedindo perdão ao padre, vocês não fizeram mal a ele, vocês estão pedindo perdão a Deus. E ali está um ministro autorizado pela igreja para te absolver em nome da igreja. É por isso que quando o padre ele está batizando, ele diz: eu te batizo em primeira pessoa, porque é Cristo. Quando ele está celebrando a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo. Quando ele vai te absolver, ele diz: e eu te absolvo dos teus pecados. Por quê? Porque o padre ali está fazendo as vezes de Cristo. É por isso que muita gente não entende as próprias vestes litúrgicas da igreja, onde o padre, o homem, é todo escondido e se só apresentam as mãos e a face, e a cabeça muitas vezes também é coberta. Por quê? Porque ali não é o homem, é Cristo, que celebra, que abençoa, que de verdade instrui. Essa é a fé da igreja. É a fé de 2000 anos da Igreja Católica. Então vejam, é preciso ter fé no sacramento da penitência. É preciso ter fé no sacramento da confissão. Eu preciso me confessar pelo menos uma vez por ano, no mínimo. No mínimo, uma vez por ano, eu preciso pedir a Deus perdão dos meus pecados. Vejam que é um sacramento deixado por Jesus
Eu não posso ser incrédulo no sacramento da confissão. Porque nós temos cristãos que têm uma incredulidade branca na igreja. Estão na igreja, participam das pastorais, dos movimentos, são até obedientes, mas ficam com o pé atrás na confissão. Não veem a necessidade de se confessar. É como se não compreendesse que existem duas condições para eu receber o perdão de Deus. Primeiro, sou eu me arrepender do pecado que eu cometi. E o segundo, sou eu ir até a igreja e pedir a Cristo perdão e receber a absolvição. Não é um faz de contas. E aquele pecado ali, se eu me arrependi de coração, e se eu fui me confessar na igreja e recebi a absolvição, esse pecado não existe mais. Ele foi aniquilado pela igreja. Ele não existe aos olhos de Deus. Porque hoje a igreja chama de Domingo da Divina Misericórdia? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo a gente pecando, se a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Mas a condição primeira, sou eu me arrepender do mal que eu cometi. Só que, minha gente, olha, o mal que eu cometi aqui não é simplesmente o mal para o outro. Tem gente que muitas vezes diz assim, olha, eu não matei, eu não roubei, não tenho pecado. Tem sim. Pecado por pensamento, de desejar o marido da próxima, ou a mulher do próximo, da pornografia, de falar mal da vida do outro, que é um pecado que destrói vidas, de pegar muitas vezes o que não lhe pertence, de um modo até velado, de levar certas vantagens que não lhe compete. Muitas vezes o pecado de querer ser melhor que os outros. Muitas vezes o pecado de cobiçar as coisas alheias, de não honrar o trabalho com a preguiça medonha. O pecado de faltar à missa, de não ter compromisso com nosso Senhor, de ter o pecado da assídia arraigado em mim. O que é o pecado da assídia, Padre? É aquele pecado da preguiça com as coisas de Deus. Vejam, minha gente, Domingo da Misericórdia, domingo onde Deus quer nos perdoar, mas é preciso que nós, primeiro, tenhamos misericórdia das nossas almas. Deus já teve, morreu, ressuscitou, glorioso aqui está. Agora é você quem deve ter misericórdia da tua alma e fazer aquilo que a igreja orienta a humanidade nesses 2000 anos de história, nos convocando, nos convidando, nos exortando a uma mudança de vida. A tradição de fé da igreja nos diz, que nós escutamos assim da boca do próprio Senhor, que todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo, que não é propriamente um ato, é uma atitude, a atitude de desconfiar da graça de Deus. Por exemplo, uma pessoa que não acredita na confissão, ela está colocando em risco a salvação da própria alma. Por quê? Porque ela está simplesmente pecando contra o Espírito Santo. É Ele quem nos lava. Ele é o doce hóspede da nossa alma, como nós veremos na sequência de Pentecostes.
E tudo o que acontece na igreja é na ação desse Espírito Santo de Deus, que fez com que Deus se aniquilasse e se encarnasse no seio de Maria, que fez com que Deus retomasse a vida ali no Santo Sepulcro, que fez com que os apóstolos agora fossem corajosos e anunciassem o Evangelho, que fez com que a igreja permanecesse de pé em 2000 anos de história, depois de ser tão batida, tão perseguida, tão sofrida, continua de pé. Por quê? Porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Só que vejam bem, meus irmãos, como conclusão dessa homilia de hoje, nesses 2 pontos, domingo, dia do Senhor, sacramento da penitência deixada por Cristo, como conclusão, nós não podemos ter incredulidade. Não podemos ser incrédulos. Olha a reprimenda de Jesus para Tomé. Tomé, ali, foi exortado por Cristo e chamado a atenção. Venha cá, Tomé. Você não acreditou na minha palavra. Você não acreditou o que eu te disse, Tomé. Porque se vocês param para pensar aqui, Tomé não acredita que é ele quem ressuscitou. Não porque os apóstolos estão falando, mas porque o Senhor lá atrás falou. Se vocês lembram bem, foram 3 anúncios da paixão que Jesus falou para os apóstolos: que iria morrer, que iria sofrer, mas ia ressuscitar. E ele escutou. Mas o coração parece que estava travado, porque não deu crédito. E ele disse: eu quero tocar, eu quero botar a minha mão. Botar a mão numa ferida. Quando a gente tem um machucadinho que alguém pede para ver, a gente fica com tanto medo, não é? Alguém pede para ver, a gente já mostra, não aperta não, que está doendo. E ele quer botar o dedo na ferida, numa ferida que está ali, ferida de verdade, doendo, pelos pecados da humanidade, porque nada fez para passar por aquilo. E vejam que ele ressuscita glorioso. O seu corpo é glorioso, mas as marcas do amor continuam lá. Está aqui, Tomé, venha cá, põe a sua mão aqui. Eu gosto muito dessa mística, tanto que escolhi para me ordenar no dia de São Tomé, dia 3 de julho. De tanto que eu admiro esse apóstolo aqui, que em meio à incredulidade fez a maior profissão de fé que a igreja poderia ver. Olhar para Deus e dizer: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, me perdoe, porque eu não acreditei nas tuas palavras. Que é a mesma coisa que nós devemos fazer, viu? Quando a gente pede a Deus perdão no ato penitencial, nós devemos sim, muitas vezes, pedir perdão a Deus por não acreditarmos e não levarmos a sério a palavra de Deus, por não levarmos a sério aquilo que o Senhor nos diz. E vejam a reprimenda de Jesus: não seja incrédulo, mas fiel. Não é assim, não seja incrédulo, mas tenha fé. Não. É seja fiel, Tomé. Fiel na fé que você já recebeu. Minha gente, essas próprias palavras de Jesus aqui é dirigida ao meu coração, é dirigida ao coração de vocês também. Quando o nosso Senhor diz a Tomé assim: não seja incrédulo, mas seja fiel, Jesus diz a nós também, porque somos batizados. Eu acho que aqui nessa igreja, praticamente todo mundo é batizado. Talvez só a criancinha ali, a Maria Isabel, que não é batizada ainda, mas todo mundo é batizado. Ou seja, todos nós temos fé
E se temos fé, devemos ser fiéis à fé que um dia nós recebemos. E a fé que um dia nós recebemos não é dizer eu acredito em Deus, até o demônio acredita. É lutar para aceitar e vivenciar na própria vida, com fidelidade, os ensinamentos deixados por Jesus, mesmo que muitas vezes venha doer em nós. E dói. Mesmo que muitas vezes venha nos fazer sofrer, e faz. Por quê? Porque Deus tem um objetivo. E o objetivo de Deus é nos fazer de verdade chegarmos ao céu. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos que chorar e tenhamos que não compreender muitas coisas. Mas Deus, até assim, nos ensina, nos coloca no caminho da salvação. Só quero chamar mais atenção, ou melhor, só quero degustar com vocês um pouquinho o que a gente vai ver na semana que vem. Quando vai voltar mais uma vez a celebração da Eucaristia, onde Jesus vai se aproximar dos discípulos de Emaús e vai celebrar com eles a Eucaristia. Eles não reconhecem, o coração deles ardia enquanto ele pregava, e depois que ele parte o pão, os discípulos enxergam ele. E o que é que acontece? Ele sumiu. Que é o mesmo gesto que a gente faz. O sacerdote apresenta a Eucaristia e se ajoelha e some. E o que é que a gente vê no altar? Só a Eucaristia, como os discípulos de Emaús. Só e unicamente. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós renasçamos na Páscoa de Jesus e possamos cantar com dignidade assim, como o salmista hoje cantou: eterna é a sua misericórdia. Deus já teve misericórdia de nós, agora compete a você ter misericórdia da tua alma.